sou Luana Quirino, diretora da Clínica Reprofert, e hoje nós estamos aqui com a doutora Gabriela Costa, uma cirurgiã plástica fantástica, que trabalha lá na clínica conosco. Olá, doutora. Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo Prazer certo? tê-la aqui conosco. Obrigada, o prazer é todo meu. Então, que eu queria saber um pouquinho, né, que as pacientes já me perguntaram, Luana, mas qual é a formação da doutora Gabriela? Me fale um pouquinho, doutora. Então, eu sou formada, uma boa parte, pela PUC de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fiz minha formação lá, na Faculdade de Medicina, e fiz a residência de cirurgia geral. Depois, fui fazer a residência de cirurgia plástica em Catanduva, na FAMECA, que é uma residência pelo SUS. Então, eu prestei a prova do SUS São Paulo e adentrei a residência lá em Catanduva. Durante a residência de cirurgia plástica, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Itália, em Milão, na área que eu tenho mais interesse, é a minha principal formação, que é na cirurgia mamária. Então, eu passei um mês no Centro de Oncologia lá em Milão, fazendo a parte de reconstrução mamária. E, além disso, fiz um ano de fellow em cosmiatria no Instituto Borgia, aqui em São Paulo. Ah, que bacana. Então, o seu foco, então, é na reconstrução mamária, é isso? O meu foco é a cirurgia mamária. Tanto a cirurgia mamária estética como reconstrutiva. Além disso, também os procedimentos estéticos faciais, desde cirúrgicos a não cirúrgicos. Então, o meu foco é mais essas áreas corporais. Lógico que se uma paciente quiser fazer a mama junto com o abdômen, juntar duas cirurgias, a gente faz sem problema. Mas minha principal formação é na parte da mama mesmo. Tá, então assim, porque eu já fiz cirurgia, já coloquei a mama, né, e a gente fica toda naquela preocupação, porque assim, a gente estuda bastante algumas coisas boas, e depois que a gente faz cirurgia, a gente vai pesquisar as coisas ruins que podem acontecer, né. E aí eu vi bastante coisa, falei, gente, ainda bem que eu não vi antes, senão eu não tinha feito a cirurgia. E então aquela questão de abre o ponto, e aí a mama fica até um pouco torta, aí você consegue ajustar, vamos dizer assim. Sim, então a cirurgia mamária, ela tem várias complicações, assim como qualquer outra cirurgia que podem acontecer. Então, desde complicações mais simples, como abrir um pontinho, às vezes alguma cicatriz que ficou um pouquinho mais torta, que você falou, que é facilmente corrigível, ou no consultório, ou dificilmente, mas pode acontecer no centro cirúrgico. Já algumas complicações podem ser um pouquinho mais complicadas de tratar. Então, no caso da cirurgia mamária, então uma mamoplastia redutora ou uma mastopexia, que a gente faz aquela incisão na areola, pode até acontecer a necrose da areola. É uma complicação um pouco mais chata de tratar, que muitas vezes demanda mais tempo, curativos, e que pode precisar mais pra frente de uma cirurgia de reconstrução daquela areola, ou muitas vezes alguma tatuagem 3D que tá muito em alta nas pacientes que têm muitas vezes câncer de mama e que quer reconstruir essa areola de uma forma não cirúrgica. Mas, doutora, por que acontece de necrosar a auréola? Então, aí tem vários casos. No caso da cirurgia estética, a gente pode acontecer a necrose da areola quando tem uma queda, uma ptose muito grande da mama, e a gente tem que levantar muito essa areola para chegar na posição normal. Então, isso pode acontecer, é um dos casos, ou por alguma trombose de algum vasinho, alguma artéria que leva o sangue para a areola. Então, isso pode acontecer também na cirurgia estética, mas num risco menor. Menos de 1% das pacientes têm essa complicação. Já no caso da cirurgia de reconstrução de mama pós-câncer, muitas vezes a areola tem que ser retirada junto com a neoplasia. E aí a gente tem que reconstruir essa areola, ou cirurgicamente, com enxerto, algumas outras técnicas que a gente pode fazer essa reconstrução, ou se a paciente optar pela tatuagem 3D, que foi a que eu falei. Que bacana. Mas aí consegue reconstruir, assim, nesse caso, né, de câncer, fazer ela... Consegue. Bonitinha? Consegue fazer. Muitas vezes a gente pega até um pedacinho do outro lado, para conseguir fazer bem o biquinho ali. Então, a gente pega um pedacinho, ou um pedacinho de cartilagem, a gente forma aquele biquinho, e depois a gente pode tatuar ao redor, ou pegar enxerto de uma área do nosso corpo que é um pouquinho mais escura do que a pele da região do tronco, pele da região da mama. Então, vamos supor, região inguinal, são regiões que são um pouquinho mais escura a pele, que a gente consegue pegar um enxerto para fazer essa reconstrução. Fica bom, sim. Fica? Fica. Ai, que bacana. E assim, mas daí perde total sensibilidade. Perde.
Aí a gente tá fazendo pra parte estética mesmo, pra ficar visualmente mais parecido com o outro lado. Mas a parte de sensibilidade, a partir do momento que você retirou esse bico, então ele não tem mais a função sensitiva, nem de conseguir ter a exteriorização do leite materno. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que pensar bastante quando a gente vai realizar ainda mais uma cirurgia estética, sabendo de todos os riscos, que foi o que você falou, que às vezes a gente não pensa antes, mas é uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração, dependendo do tipo de cirurgia que for ser realizada. Então, assim, todo mundo fala, né? Se vai fazer alguma cirurgia, espera ter filhos para depois você fazer qualquer tipo de cirurgia. Hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, né? Eu sei que as próteses já evoluíram bastante. Isso ainda é indicado? Só fazer cirurgia depois de ter neném? Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue, tem algumas cirurgias que a gente consegue fazer sem problema nenhum antes da gestação. Então, cirurgias faciais, por exemplo, uma blefaroplastia, uma correção de ptose palpebral, uma otoplastia, algumas coisas, procedimentos faciais, não tem problema nenhum, não interfere em nada. Cirurgias mamárias, então o implante de silicone, puramente a mamoplastia de aumento pura, sem nenhuma retirada de pele, ela não vai causar alteração nenhuma na produção de leite materno. O que pode acontecer é dificuldade da pega do bebê por conta da prótese que tá ali embaixo. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de tempo e paciência para conseguir adequar a pega do bebê. Mas na produção de leite não vai ter alteração. Já as cirurgias mamárias, que mexem no parênquima mamário, elas sim podem ter alteração na produção de leite. Então, isso pode acontecer independente da cirurgia ter alguma complicação ou não, porque você mexeu naquela glândula mamária, aonde vai ter a produção e o transporte do leite até o bico. E isso pode afetar, sim, durante a gestação, aleitamento. Então, é uma coisa que é importante conversar bastante com a paciente. Se ela ainda não teve filhos, tem desejo de ter filhos, ela tem que pensar se realmente aquele é o momento dela fazer a cirurgia e ter o risco de não conseguir, às vezes, produzir o leite ou conseguir exteriorizar o leite materno, ou não. Eu prefiro esperar, eu tô descontente, mas não tão descontente a ponto de eu arriscar isso daqui, entendeu? Entendi. Isso com relação à mama. Já a parte de lipoaspiração, abdominoplastia, você pode fazer sim, antes da gestação, lembrando que você vai perder o resultado depois. Então, é uma coisa que você tem que saber. A hora que você tiver o filho, com o aumento da barriga, com a separação da musculatura ali na região do abdômen, você vai perder o resultado da cirurgia. Então, vai ficar a flacidez novamente e provavelmente vai precisar de uma nova cirurgia depois da gestação. Ah, tá, bacana. E essa questão agora que tá todo mundo que tem prótese, estão tirando a prótese. Ah, é porque tá tendo estudo falando que aumenta o risco de ter câncer, já ouvi um monte de coisa. Realmente isso procede? Tá, vamos lá. Então, hoje em dia, a prótese de silicone é muito diferente do que ela era anteriormente. A primeira coisa é que não tem obrigatoriedade em trocar a prótese de silicone a cada 10 anos. Então, a partir dos 10 anos, o que a gente tem que fazer? Ver mais de perto essa prótese, acompanhar um pouquinho melhor. Então, uma vez por ano, fazer um ultrassom de mama, ou às vezes, se não conseguir ver direito no ultrassom, uma ressonância, para ver se essa prótese continua intacta, continua íntegra, não tem nenhum sinal de complicação. A partir do momento que você fez isso, tá tudo certo? Não precisa trocar a prótese. E quando que a gente vai pensar no câncer relacionado à prótese de silicone ou na síndrome ásia, que hoje em dia tem muito se falado, que são os sintomas relacionados ao implante? Então, primeiro, o câncer, ele muitas vezes, ele tá relacionado a uma pessoa que já tem uma predisposição a ter a neoplasia. Não é o implante de silicone que vai causar a neoplasia. Então, ele pode colaborar para essa neoplasia se manifestar no paciente. Então, é um tipo de câncer diferente do câncer de mama normal, tá? É um câncer um pouquinho diferente, o que tá ali relacionado à prótese de silicone, mas não tem nada a ver, não é porque a paciente colocou o implante de silicone que ela vai ter câncer. Isso não, tá? Tem gente que fala que, fica saindo um pouquinho de silicone e isso vai causar o câncer. Não, não vai, tá? E com relação aos sintomas, que é a síndrome ásia, que tem feito muitas pacientes retirarem o implante ultimamente, não tem uma comprovação certa ainda de
quando está realmente ligado àquilo. Então, se a paciente começa a ter uma fadiga crônica, dores na mama, cefaleia, essas coisas, pode sim estar relacionado, mas não tem como a gente comprovar que aquilo lá está relacionado à prótese. É uma escolha da paciente tirar, porque ela tem aqueles sintomas que podem estar relacionados, e você pode tirar o implante? Pode, desde melhorar os sintomas, como não. Aqueles sintomas podem continuar, pode muitas vezes parar por um tempo e voltar depois, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente dizer que a prótese de silicone, ela tá causando tudo aquilo. Ainda não tem um estudo significativo, nos congressos estão falando bastante sobre isso, só que a gente não consegue fazer igual um câncer, que você faz um exame de imagem, faz uma mamografia, faz uma ressonância e você diagnostica. Ver, né? Exatamente, é muito subjetivo. Então, você não tem um diagnóstico definitivo, é um diagnóstico presumido. Então, você acha que está relacionado, e aí vem a opção de tirar ou não. E muitas pacientes hoje em dia vêm tirando. Primeiro, porque o risco, então fica com medo de o sintoma estar relacionado com aquilo. E segundo, porque a tendência atual, hoje, não é o seio muito volumoso. Mudou bastante hoje em dia. Tal que as próteses de silicone grandes, muito volumosas, quase não são utilizadas pela gente. Então, a tendência é usar uma prótese menor que dê um formato bonito para mama, só para conseguir melhorar a autoestima daquela paciente. Então, as pessoas que tinham um seio muito grande, a tendência hoje é diminuir, tirar, ainda mais relacionado com essa síndrome, que é a síndrome ásia. E tem um tempo para ter esses sintomas? Não. Ou não? Não tem um tempo. Pode acontecer desde 1, 2 anos depois, como pode vir a aparecer vários anos depois. Já tô aqui preocupada. Né? Já pensando já. Não, fica tranquila. Tá. Eu acho que assim, é uma coisa que hoje em dia a gente tem tanta coisa na nossa cabeça que é uma coisa a mais pra gente pensar. Então a gente às vezes tá cansado por outra coisa, mas a gente não quer muitas vezes falar que sou eu, entendeu? Que tô cansada. Entendi. Então eu acho que é um tema muito difícil, porque a gente não consegue dizer que é da prótese e ao mesmo tempo a gente não pode dizer que não é da prótese, entendeu? Entendi. Então fica muito difícil, mais tem que partir do paciente esse desejo. Nós como médicos, a gente não pode nem tendenciar pro sim ou pro não, porque não tem um exame que comprove aquilo. A gente só vai saber se vai melhorar tirando, se tirar, entendeu? E aí vai da paciente optar por tirar ou não aquele implante. E assim, hoje em dia tem várias marcas de implante no mercado? Sim, hoje em dia tem várias marcas. E aí o que varia é o preço, a qualidade? Na verdade, assim, o que varia tem implantes de silicone que é nacional, e tem implantes de silicone que são importados. A qualidade, todos eles são autorizados pela Anvisa no Brasil e todos eles têm uma qualidade muito similar. O que vai mudar lógico, o implante que é importado, ele vai ter um valor um pouquinho mais alto, porque ele veio de fora, tem imposto de importação, tudo isso. E além disso, o tipo de implante que vai mudar é a textura que ele tem. Então, o implante liso, a tendência é que ele seja um pouquinho mais barato do que um implante texturizado, entendeu? Então, o tipo de implante também vai diferenciar o valor. Tamanho diferencia um pouco, se ele é redondo, se ele é em gota. Então, tem vários tipos de implante e tudo isso, cada coisinha altera um pouquinho o preço. Mas, assim, a diferença não é dobro um do outro, mas até que é significativa, tem uma diferencinha grande. E quem escolhe, assim, vai ser uma prótese mais lisa, uma prótese, essas que falam que gruda um pouco, isso, né, que se adere à pele, tipo de gota, quem escolhe? É o médico ou é o paciente? Tá. Sobre a textura da prótese, a gente vai escolher a textura dependendo da onde a gente vai colocar aquela prótese na mama. Então, se eu vou colocar a prótese abaixo do músculo, a gente não pode colocar uma prótese que gruda muito, porque senão, no segundo momento que a gente precisar trocar essa prótese, tirar essa prótese, ela dificulta bastante. Então, a nossa tendência abaixo do músculo é usar uma prótese que é mais lisa ou com uma microtextura, uma textura bem pequenininha. Já se a gente vai colocar a prótese acima do músculo, a nossa tendência é não usar a lisa, porque ela aumenta o risco de rodar a prótese ali dentro, e usar uma que adere um pouquinho mais, porque eu preciso que ela grude um pouquinho mais na parte ali anterior do músculo e na parte do tecido mamário, para ela ficar um pouquinho mais
firme, para ela não ter o risco de ceder para baixo. Então, a gente escolhe isso dependendo do plano que vai fazer a prótese. E como que a gente escolhe o plano? Isso vai depender, primeiro, da mama do paciente. Se ele tem um tecido mamário muito pequeno, a gente não consegue colocar acima do músculo, porque senão fica aquela prótese marcando, que você consegue, ao palpar, sentir a prótese. E aí, a gente acaba optando por debaixo do músculo. Já se a paciente tem um tecido um pouquinho maior, a nossa opção primária é colocar acima do músculo, que fica uma mama um pouquinho mais natural, ela faz o movimento de assentar, ela fica mais parecida com uma mama natural da paciente. Então, a textura a gente acaba escolhendo um pouquinho pelo local, pelo plano que a gente vai colocar a prótese. E com relação ao formato, vai depender muito do que a paciente quer. Então, se a paciente quer aquela mama redonda, com aquele colo marcado, aquela bolinha, a gente não tem como fugir da mama redonda. Se a paciente, ela quer só aquele volume aqui na parte de baixo da mama, não quer muita parte de cima, a gente até pode pensar numa prótese anatômica, uma prótese em gota. Mas é muito difícil a gente usar isso daí hoje em dia. A maioria a gente acaba usando a prótese redonda mesmo. Ah, que bacana. Mas tem várias coisas, né? Tem. Que a gente não tem ideia. A gente escuta, mas na hora que a gente conversa com o profissional, que a gente começa a entender um pouquinho, Exatamente, por né? isso que eu falo que a consulta é muito importante. Então, se você tem vontade de fazer alguma cirurgia, vale a pena marcar uma consulta para conversar. Porque a gente vê na internet, a gente lê as coisas, é a opinião daquela pessoa. Foi o que o médico falou para aquela pessoa. Não necessariamente vai ser o certo para você. Então, hoje em dia, nem tamanho a gente mede mais por volume. Então, aquele negócio de, minha amiga colocou 300, eu quero colocar também. Mas, às vezes, não é o ideal para você. Hoje em dia, a gente vê o tamanho do tórax, para ver se a prótese vai ficar bem adequada ao seu tórax. Porque não adianta nada eu querer colocar uma de 300 e ficar sobrando mama aqui do lado. Porque fica feio, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, tem todo um cuidado para escolher o tamanho, escolher o perfil, se vai ser bem altão o perfil, se vai ser menorzinho. Isso tudo dependendo do que a paciente quer. Então, eu sempre falo, vai pra consulta mostrando mamas que você acha bonita. E com isso, a gente consegue pensar como que a gente vai deixar a sua mama daquele jeito, entendeu? Lógico que diferença de pacientes para pacientes, de corpos para corpos, mas levando para aquele lado que você acha bonito. Então, eu acho que é muito mas importante. legal essa dica, né? De você ir, passar no cirurgião, né? Isso. E você falar, não, olha, eu gosto desse tipo aqui, né? E Exatamente, mostrar pra ele. porque tem gente que fala, nossa, eu odeio aquela mama super marcada. E já tem outras pessoas que vão no consultório e falam, doutora, eu quero que minha mama seja quase que um travesseiro aqui pra mim, entendeu? Então, vão ser diferentes tipos de cirurgias, com diferentes tamanhos, volumes, tudo de prótese. Então, eu acho muito importante, ao marcar uma consulta, primeiro, anotar todas as suas dúvidas, porque a gente esquece durante a consulta. Então, a gente vai na consulta, a gente esquece tudo que a gente quer perguntar. Então, anota todas as dúvidas, leva fotos daquilo que você acha bonito. Lógico que o que você acha bonito não vai ser o seu resultado final, mas a gente consegue levar isso em consideração na hora de escolher qual é o melhor tipo de cirurgia para você. Muitas vezes, você vai lá pensando que vai ser só uma mamoplastia de aumento. Só que aquela quedinha que você tem da mama, aquela flacidez pequena, se eu for colocar uma prótese só para tratar aquilo ali, vai ter que ser uma prótese de 400 ml, vai ficar desse tamanho. Então, a cirurgia melhor, muitas vezes, não é só a prótese. É a prótese junto com uma mastopexia, então a retirada de pele. Então, por isso que é importante marcar a consulta para poder tirar essas dúvidas, que a gente não consegue, mesmo que sua amiga, 10 amigas suas fizeram a prótese, a sua pode não ser igual, entendeu? Pode ser diferente, mesmo que vocês tenham a mesma altura, mesmo peso. Então, tudo pode mudar, dependendo do que você quer e dependendo do seu corpo também, do tipo de corpo, tamanho do corpo, tudo isso interfere. E assim, nós mulheres, a gente tem, né, um lado maior do que o outro, uma mama maior que a outra. E na cirurgia, você consegue colocar uma prótese, uma maior e uma menor para ficar o mesmo tamanho? Isso é bem difícil da gente escolher. Porque a gente tem que pensar que sempre um lado vai ser diferente do outro.
A gente, mesmo que tente deixar o mais parecido possível, nunca vai ficar idêntico. Então, é a primeira coisa que o paciente tem que estar ciente antes de fazer a cirurgia. E aí, ciente disso, a gente tem que ver se essa diferença de um lado para o outro, ela é muito grande ou não. Se ela for muito grande, sim, a gente pode colocar próteses de tamanhos diferentes dos dois lados para tentar deixar o mais simétrico possível. Mas se a diferença é muito pequena, às vezes, quando a gente vai colocar próteses de tamanhos diferentes, o tamanho, mesmo que pouco de diferença, vai deixar a outra que era menor maior. Então, aí, às vezes, vale a pena a gente colocar do mesmo tamanho. Mas tudo isso tem que ser conversado com o paciente, ver o quanto aquilo incomoda. E outras coisas que a gente tem, além de próteses de tamanhos diferentes, hoje em dia, é a gordura. Então, a gente pode colocar, vamos supor, a prótese do mesmo tamanho e fazer a lipoenxertia, para a gente conseguir complementar e deixar ainda mais parecido o resultado. Então, hoje em dia, necessariamente, a gente precisa escolher próteses de tamanhos diferentes. Se a diferença é pequena, a gente tende a colocar o mesmo tamanho e colocar um pouquinho de gordura na mama para deixar mais parecido. Mas não acontece aquela questão de você faz o enxerto com a gordura, né? E aí o corpo absorve e aí fica do mesmo jeito. Ele vai absorver uma parte, mas nunca 100%, tá? Então, a tendência é que a gente coloque um pouco a mais do que o que a gente quer. Ele normalmente vai absorver ali uns 40% da gordura, o corpo vai absorver. Então, a tendência é que a gente coloque um pouquinho a mais do que o que a gente quer. Para quando tiver essa reabsorção do corpo da gordura colocada, que fique mais parecido. Mas a gente sempre tem que falar, lembrando, nunca vai ficar igual. Então, mesmo que reabsorva um pouquinho mais do que a gente estava pensando, ou um pouquinho menos, vai ter uma diferença igual o corpo já tem. O que a gente tenta fazer é deixar o mais simétrico possível. E nem sempre, na maioria dos casos, não é idêntico, né? Entendi. Porque isso que eu tô te perguntando, vários pacientes já me perguntaram na clínica. Luana, tô sabendo que tem uma cirurgiã aqui atendendo. Será que ela consegue colocar... Porque meu peito é muito diferente um do outro. Será que consegue colocar uma prótese maior, outra menor? Falei, gente, não sei, eu ainda vou perguntar. Nos casos de grandes diferenças, sim. Tá. A gente coloca uma prótese maior que a outra. A gordura a gente deixa mais para um refinamento final. Então, pequenas diferenças, ou marcar um pouquinho mais o colo daquela paciente que quer o colo mais marcado. Então, a gordura, ela é o refinamento. Se a diferença é muito grande, aí a gente vai ter que partir para próteses de tamanho diferente, sim. Tá. E a recuperação? Em quanto tempo que ela tá liberada, falando em prótese mamária? Em quanto tempo que ela tá liberada para voltar às suas atividades? Porque hoje em dia as mulheres, né, todas trabalham fora, ninguém quer parar. Ai, nas minhas férias não, que eu vou viajar com a família. Então, quanto tempo que ela teria que ficar? Tá. A prótese de silicone pura, só a prótese de silicone, sem tirar nenhum tecido, sem fazer mastopexia associado, hoje em dia ela tem uma recuperação muito mais rápida do que era anteriormente. Então, com 2, 3 dias, essa paciente já vai poder levantar os braços. Então, ela vai poder fazer uma movimentação, mas ainda não vai poder carregar peso e nem fazer musculação, essas coisas da parte de braço. Com 7 dias, ela já começa a ter um pouquinho mais de flexibilidade. Então, com 7 a 10 dias, ela pode começar a dirigir, sempre com bastante cuidado, por conta às vezes dar uma freada, bater na parte do volante, mas ela pode ir voltando aos poucos a dirigir, e com 30 dias ela tá liberada a começar a fazer a parte de musculação, lógico, com peso, quase sem peso, então isso vai pouquinho. Vou fazer a mastopexia com prótese, aí é um pouquinho mais complicado. No caso da mastopexia com prótese, a cicatrização ela é um pouco mais devagar, porque a gente mexeu também na glândula mamária. Então, aí vai ter que ficar um pouquinho mais de tempo sem levantar os braços 100%. Não é igual antigamente, que tinha que ficar quase que engessada. Não, hoje você pode e deve movimentar os braços, mas não pode erguer 100% eles. Você vai conseguir erguer 100% os braços depois da mastopexia com prótese ou da mamoplastia, essas outras cirurgias, com 1 mês. Então, com 1 mês, você volta a levantar os braços 100%, pode voltar às atividades básicas do dia a dia, mas a musculação, carregar peso, fazer esforço físico mais intenso, aí só a partir dos 2 meses mesmo. Pela cirurgia um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais longa, e mexendo ali na parte da glândula mamária. Então, e o movimento para lavar a cabeça só depois de 1 mês? Nesses casos, sozinha, assim, eu sempre falo, se a paciente conseguir fazer isso com o braço e lavar assim,
ela pode, entendeu? Tá. Mas ela não vai poder erguer 100% o braço. Então, ela tem um limite tá. do cotovelo na altura do ombro. Então, ela pode chegar o cotovelo até a altura do ombro, mas não pode passar. Então, se ela conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia, como lavar a cabeça, com o braço um pouquinho mais baixo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas bacana. tem que estar bem ciente que não pode levantar os braços pelo risco que tem de, ao levantar, ter alguma ruptura de vasinho ou aumentar o risco de seroma, alguma complicação. Então, é mais por isso que a gente pede esse repouso no início. Tá. E doutora, assim, no caso de tive neném, com quanto tempo que eu posso fazer esse procedimento nas mamas? Então, a gente sempre tem que esperar terminar o aleitamento, tá? Então, terminou de amamentar, vamos supor que você vai amamentar só até 6 meses, ou vai amamentar até 1 ano. A gente sempre pede para esperar a parte do aleitamento. Parou de amamentar, uns 4, 5 meses depois já pode fazer a cirurgia mamária. Tá. Isso para mama. Parte de abdômen a gente sempre pede para esperar 1 a 2 anos depois da gestação para Tudo poder isso? fazer a abdominoplastia. Porque daí esperar o tempo. O tempo do corpo... abdômen, Entendi. tentar voltar ao natural, né? Porque durante a gestação, ele vai ter uma separação da parte da musculatura, aqui na região da bacia, para conseguir acomodar o bebê. Então, a gente sempre pede para esperar um pouquinho a mais, pra gente ver o máximo que o corpo consegue voltar naturalmente. E aí, a gente vê o que a gente precisa fazer de fato. Ah, que bacana, legal. Doutora, falando dos procedimentos que a gente consegue fazer no consultório, né? Então, quais procedimentos que eu consigo fazer e já voltar para trabalhar? Tá. Então, procedimentos estéticos faciais a gente consegue fazer, então os não cirúrgicos. Então, a toxina botulínica, o preenchedor, consegue fazer o bioestímulo de colágeno, o peeling, tudo isso você pode fazer e já voltar a trabalhar. Lembrando que pode ficar algum edema, alguma equimose, algum roxinho, mas não te impede em trabalhar. Além disso, você pode fazer, por exemplo, retiradas de tumores pequenininhos, essas coisas você pode fazer e voltar a trabalhar logo depois. Cirurgias estéticas da face, como blefaroplastia, otoplastia, você pode voltar a trabalhar, desde que seu trabalho não não necessite de você dirigir para chegar no trabalho. Então, Entendi. porque vai ter um inchaço, vai ter um edema ali na região da pálpebra, e isso vai incomodar um pouquinho. Então, se for um trabalho em escritório, algum lugar fechado, você até consegue voltar no dia seguinte. Mas o ideal seria ali pelos 7 dias, que já vai ter retirado o ponto da blefaroplastia e aí você consegue voltar com tranquilidade. Já na parte da otoplastia, com 3 dias você já consegue voltar, porque o curativo um pouquinho maior que a gente deixa no início para comprimir a orelha, a gente tira. Vai ficar com uma faixa para conseguir manter a orelha no lugar, mas consegue voltar às atividades normalmente. Então, das cirurgias que são hospital dia, que a gente fala, que tem alta no mesmo momento, não precisa ficar internado nem nada disso, é basicamente esse o tempo de pós-operatório. Entendi. E aí, falando de cirurgia grande, né? Que daí a gente vai internar, ficar lá no centro cirúrgico, enfim. Quanto tempo que leva para fazer uma cirurgia? Porque eu já ouvi falar várias vezes, não dá para fazer tudo de uma vez só, né? Eu queria fazer mama, queria fazer barriga e enxerto no bumbum. Não tem como, porque é muito tempo de cirurgia. A pessoa fica muito tempo sedada. Isso realmente acontece ou não? Dá para fazer tudo? Vamos lá. Então, assim, eu acho que isso vai de médico para médico, de paciente para paciente, entendeu? Não só o desejo do paciente, mas as comorbidades que aquele paciente tem, os riscos relacionados à cirurgia, o tempo que o cirurgião demora para fazer, porque existem vários, por exemplo, vamos colocar a lipoaspiração, que normalmente as pacientes querem fazer lipo, mama e abdômen. É o Mummy Makeover, que é muito famoso, que as mulheres pós-gestação querem fazer. Então, vamos pensar que a lipoaspiração, ela pode ser uma lipoaspiração de média definição, só para tirar aquela gordurinha ali mais localizada, dar um contorninho no corpo e melhorar. Ou, em outros casos, a paciente quer a lipo de alta definição. Então, ou a lipo HD, essas coisas. Aí já vai um tempo a mais de cirurgia. Então, aí a gente tem que pensar com relação ao tipo de cirurgia que a paciente vai querer, o tempo que o médico demora para aquelas cirurgias e os riscos também, conversando com o anestesista, conversando com toda a equipe para ver se isso vale a pena ou não. A tendência hoje é que faça
a cirurgia tripla, que faça um mommy makeover. Mas aí tem que ser conversado muito bem com o paciente dos riscos que aumentam nessa cirurgia. Então, por exemplo, o risco de trombose é um risco aumentado. Esse paciente vai ter que usar a meia de compressão no pós-operatório, vai ter que fazer uso do anticoagulante, então vai ter que tomar enoxaparina por alguns dias. Então acaba tendo uns cuidados um pouquinho maiores, além da dor. Então é uma dor muito maior, é um pós-operatório muito mais complicado, que você fica muito mais inchado, que você tem muito mais desconforto, que você vai precisar de muito mais ajuda. Então uma paciente que é mãe sozinha, por exemplo, que não tem ninguém para ajudar ela, eu não indicaria, entendeu? Porque ela não teria condições de fazer as coisas do dia a dia. Não porque ela não consegue, porque ela não é capaz, mas é porque não tem como. Você realmente vai ficar com bastante dor, você vai ficar inchado, vai ficar com dreno, porque a lipoaspiração, se você faz uma lipoaspiração um pouquinho mais intensa, você tem que deixar o dreno naquela paciente, entendeu? A abdominoplastia muitas vezes fica com dreno também. Então imagine, uma paciente com 2, 3 drenos ali no corpo, tendo que cuidar de uma criança com dor, toda inchada, fora os cuidados que ela tem que ter com ela no pós-operatório. Então, cuidados de fisioterapia, drenagem linfática, que hoje em dia a gente indica bastante para as pacientes. Então, eu acho que assim, fazer a cirurgia tripla é possível? Em alguns casos, entendeu? Eu acho que a gente não pode generalizar nem o sim, nem o não. A minha tendência é não fazer. Eu acho que a gente aumenta muito o risco para aquela paciente. Então, eu acho que o ideal seria lipo com abdômen, uma cirurgia conjunta, e depois faz a mamoplastia, alguma coisa assim. Porque aí você tem uma segurança um pouquinho maior e o pós-operatório dessa paciente é um pouco mais tranquilo também, entendeu? E assim, pensando, fazendo a tripla, quanto tempo de cirurgia? Porque a gente tem que pensar no tempo de sedação que a paciente fica ali, né? É uma cirurgia bem longa, no mínimo umas 6 horas de cirurgia. Então é uma cirurgia longa, é uma cirurgia que precisa de um acompanhamento mais adequado no pós-operatório. Então não vai ter alta no mesmo dia, no dia seguinte, ou às vezes fica 2 dias internado, porque a gente precisa que essa paciente esteja bem para ir de alta, entendeu? Então é uma cirurgia que requer um pouquinho mais de cuidado. É uma cirurgia um pouquinho mais chata e com um tempo de cirurgia maior. E aí aumenta os riscos da anestesia, os riscos cirúrgicos. Nossa, tudo. é muito risco, né? Tem que querer muito mudar. Tem que querer muito. A tendência hoje em dia é fazer a tripla, né? As mulheres já querem, que elas dizem, já que eu vou operar, vou me livrar de uma vez só. Mas a gente não pode pensar só assim. Então é aí a hora do médico entrar em ação. Porque a paciente, ela quer fazer tudo de uma vez. Mas aí cabe a nós, em determinados casos, falar, olha, não. Entendeu? Não é pra você não tem condições de fazer isso. E aí a gente conseguir explicar para aquela paciente que o melhor para ela é fazer em 2 vezes, em 3 vezes, entendeu? Pra gente diminuir os riscos. Ah, bacana. E aqui em São José, você opera em todos os hospitais? Aqui em São José, eu opero no Vivale, que acho que é um dos maiores hospitais aqui. Sou credenciada também para operar ali na Santa Casa, no Antoninho, e gosto bastante do Antônio Afonso, que é da Redditor lá em São Paulo, lá em Jacareí também. Ah, acho que são os principais. E assim, daí você dá a opção para a paciente, para ela escolher qual hospital que ela quer? Isso. Aí a paciente pode escolher por hotelaria, praticidade, entendeu? Aí a paciente consegue escolher. E também tem que ver data, porque tem paciente que vira e fala, não, eu preciso operar na primeira semana de agosto. E na primeira semana de agosto eu não tenho data no Vivale. E aí a gente tem que pensar se tem algum outro lugar que tenha data que a gente pode fazer a cirurgia para essa paciente. Então tudo tem que levar em consideração, né? Mas a paciente pode escolher sem sombra de dúvidas, porque tem diferença de preço. Então, isso não dá pra gente negar que a porque diferença. Daí ela paga, o hospital ela paga direto pra eles, direto né? Pro hospital, exatamente. Porque o convênio não cobre, doutora, essa parte. Aí vai depender. O convênio, ele cobre a parte que não é estética, ele cobre a cirurgia reparadora. Então, vamos supor uma paciente que fez cirurgia bariátrica, ficou com a flacidez de pele, aí sim o convênio cobre algumas cirurgias. Então, a abdominoplastia, o convênio cobre, que são cirurgias reparadoras. Aí a gente faz no hospital que o convênio cobre, tá? E é também o caso da reconstrução de mama. Então, a reconstrução de mama pós-câncer, o convênio também cobre, inclusive cobre
a prótese de silicone e cobre a cirurgia para as 2 mamas. Então, isso daí a gente faz no lugar aonde o convênio cobre. Mas se é uma cirurgia estética, o convênio não cobre nada, tá? Aí a paciente tem que escolher e vai arcar com o hospital, anestesista, com todos os custos, porque infelizmente o convênio não faz essa cobertura de cirurgia estética. Ah, bacana. Bom, gente, então hoje ficamos aqui com a doutora Gabriela. Foi um prazer, doutora, recebê-la. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, né? Conversando. Ainda mais falando aqui com mulher, né? Que daí a gente acaba tirando as minhas dúvidas. Mas eu agradeço de coração de você ter aceitado o convite, vindo aqui conversar com a gente. E eu acredito que eu vou te chamar outras vezes pra gente falar de algumas outras cirurgias, né? Porque as pacientes sempre me perguntam, Luana, mas e aí, como que a gente faz isso? Como é que faz aquilo? Aí fica mais fácil a gente debater aqui, que a gente tira a dúvida de todo mundo. Sim. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês conversando. E se alguém tiver alguma dúvida, interesse em fazer alguma cirurgia, marca consulta. Vamos lá na Clínica Reprofet, a gente conversa um pouquinho, tira as dúvidas e vê qual que é o melhor procedimento no seu caso, se tem alguma coisa que a gente consiga fazer, muitas vezes ambulatorialmente, então às vezes melhorar a parte facial, com a toxina botulínica, os preenchedores, ou não, se seu desejo é cirúrgico. E vamos aproveitar, tá chegando aí o Outubro Rosa, o mês de outubro, fazer a prevenção do câncer de mama e, se precisar também, estamos aqui para fazer a reconstrução, reparação de mama pós-aneoplasia. Ah, bacana. Gente, muito obrigada. Ficamos por aqui.